Bom, a mensagem de hoje eu vou estar levando a palavra em Mateus 13, né? Do versículo 18 até o versículo 23. Essa mensagem ela fala basicamente daquela parábola do semeador, né? Que Jesus, diante da multidão, explica, né? O que acontece com pessoas quando as sementes são semeadas em lugares errados ou de forma errada, e quais são as reações aí de cada um dessas pessoas, que na verdade nós falamos terras, mas isso tipifica as pessoas, né? Então vamos lá, vamos estar lendo aí em Mateus 13, do versículo 18 até o 23. Então vamos lá, a leitura. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado do coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a palavra de Deus e aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando, por causa da palavra de Deus, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a palavra de Deus, mas as preocupações desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam a palavra de Deus e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem, entendem a palavra de Deus e produz uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Amém? Então essa mensagem ela é muito importante para nós estarmos entendendo quais são os tipos, né, de pessoas que estão ouvindo a palavra, né, e de que forma que elas reagem. Então, até como uma introdução da mensagem, antes de nós entrarmos na parte central da mensagem, quem que é o semeador? O semeador é Deus, ou seja, na parábola, o semeador é Deus, e a semente é a palavra de Deus, e a terra são as pessoas, como havia dito, né, que a terra ela tipifica as pessoas. O que quando Deus semeia a sua palavra, ela é tão maravilhosa que é uma palavra viva, ela é eficaz e traz resultados. Ou seja, é uma palavra que não volta vazia. Em hipótese alguma ela volta vazia, né? Deus semeia nas pessoas com a mesma qualidade e amor. Ela não faz acepção e trata todo mundo igual. Deus não distingue um do outro. A palavra é a mesma para qualquer tipo de pessoa, né? A semente na vida das pessoas, o que ela traz? Ela traz vontade e capacidade para que o Espírito Santo comece a trabalhar na semente para que ela germine, cresça e dê frutos. Então isso aqui é uma introdução para que nós vamos entrar no centro da mensagem, só para a gente ter aí como já uma introdução mesmo, né? O intuito de entender como que vai ser daqui em diante o centro da nossa mensagem, né? E eu deixo como uma reflexão dessa mensagem, se a semente, a palavra, né? Ela faz tudo isso que nós já ouvimos até agora, então como a gente vai explicar que algumas pessoas não frutificam? Né? Como que a gente consegue estar explicando essa situação, né? E aí que nós vamos entrar, né, no centro da mensagem, para a gente estar entendendo um pouco mais a respeito dessa mensagem, né? Aqui, na mensagem, nós identificamos 4 tipos de pessoas, né? Que, como eu havia dito, né, estou até falando exaustivamente essa questão para ficar bem gravado, né, que essas pessoas, elas tipificam a terra. E como que elas agem em função de cada forma que ela é semeada, né?
Então, de acordo com a parábola que nós ouvimos, né, em Mateus, tem o primeiro tipo de pessoa, né, que a gente identifica, que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos aqui. A primeira delas é a terra na beira do caminho. Quem são essas pessoas? Como que elas agem? De que forma que nós podemos enxergar essas pessoas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? São pessoas que ouvem e não entendem a palavra de Deus. Ou seja, ouve, entende, não entende de jeito nenhum, né? É até a gente brinca, né? Parece que não entra de jeito nenhum, né? A pessoa está ouvindo, mas não entra de jeito nenhum a mensagem, a palavra que está lendo, às vezes não sabe interpretar. E são situações que a pessoa realmente acaba não buscando o entendimento do que se deve fazer. A pessoa ouve, acha bonito, né? Só que não entende absolutamente nada, não busca entender do que se deve fazer. Essa pessoa ela não valoriza, né, a palavra que ela está ouvindo, que é a semente. E também, o pior, acabam duvidando da palavra de Deus. Né? São aquelas pessoas que vivem colocando em dúvida do que está sendo dito. Tem algumas argumentações aí que as pessoas também colocam como sendo, mas isso aí acho que não é isso que aconteceu não, entendeu? Então, isso aí nós estamos dando alguns exemplos do como que é uma pessoa que planta a semente à beira do caminho, né? Então, como ela não valoriza e duvida, acha que Jesus é um dos caminhos, né? Quantas vezes os irmãos já ouviram, né, falar que acham que Jesus é um dos caminhos, né? Que existem várias formas de buscar Deus, vários caminhos. Quantas vezes nós já ouvimos isso, né? Acham que Jesus é um dos caminhos e não é o único caminho. É difícil essa pessoa entender que Jesus é o único caminho, né? É uma pessoa também que nós podemos colocar como sendo até engraçado, que eu vou estar falando aí. São pessoas que agem como se fosse um cliente dentro da igreja. Então reclamam de tudo, reclamam quando a luz está queimada, reclamam às vezes quando está sujo alguma coisa, às vezes o estofado da cadeira está sujo, o som tá alto, o som está baixo, ou às vezes a música não é de acordo com aquilo, as pessoas não estão louvando da forma correta, o ar-condicionado está mais frio ou mais quente, enfim. Então é aquela pessoa que está sempre reclamando, né? Então é como se fosse um cliente, está entrando num restaurante, uma loja, alguma coisa, está reclamando. Então esse é o tipo de pessoa que também nós qualificamos, que são pessoas que plantam a semente à beira do caminho, né? E essas pessoas, elas deveriam ser discípulos, né? Para estar ajudando e tomando a causa para si, mas não são. Ou seja, se não estão preocupados em valorizar, duvidam, quanto mais ser um discípulo, né? Ajudar a tomar a causa para si. E normalmente essas pessoas, elas são pessoas de coração duro, né? E por isso, sendo de coração duro, o Satanás vai e rouba a palavra. Que é o que diz na parábola, né? Que quando semeia à beira do caminho, vêm os pássaros e comem a semente, ela não germina. Ou seja, os pássaros aí tipificam o quê? Satanás, que rouba a palavra. Então, essas descrições que eu falei para os irmãos aí, demonstram justamente o quê? Um tipo de pessoa que se encaixa direitinho na parábola quando você semeia à beira do caminho, né? Um outro exemplo aqui, que eu também gostaria de estar compartilhando com os irmãos, que é o tipo 2, né? Que é as pessoas que... uma terra onde havia muitas pedras. Então são as sementes que caem em terra onde tem muitas pedras. Como que nós podemos identificar as pessoas que se encaixam nesse tipo aí, né? Então vamos lá, são pessoas que ouvem,
são pessoas que entendem a palavra de Deus, mas diferentemente do primeiro, que não entende, esse aqui ele até entende alguma coisa, mas não profundamente. Ou seja, eles não mergulham, eles não tomam a palavra de Deus para si, eles não procuram obter mais detalhes, né? Então são pessoas que simplesmente elas ouve, entende, aí virou as costas, acabou o culto, já não sabe mais nada do que havia dito, né? E um detalhe, acabam não buscando mais informações, né? É uma pessoa muito superficial, pouca duração, ou seja, aquele cristão que vai no culto, ouve, sai alegre, chora quando tem que chorar, sorri quando tem que sorrir, pula quando tem que todo mundo pulando, só que isso aí é muito superficial, é de pouca duração, né? Então isso aí tipifica as pessoas que se encaixam onde é uma terra onde havia muitas pedras, né? E um detalhe desse tipo de pessoas, a primeira oposição que tem, a primeira perseguição, elas largam tudo. Então larga na primeira oposição, na primeira perseguição, na primeira angústia e aflição, eles largam a palavra que foi plantada numa igreja, ou numa cela, ou numa casa de paz, né? Então isso aí é muito preocupante, porque Satanás, ele usa, para esse tipo de pessoas, ele usa a família, né? Ele usa os amigos, ele usa pessoas do trabalho e sempre está ali fuçando em muitas áreas da vida da pessoa para trazer essas tribulações, né? Por quê? São pessoas que são muito superficiais. E aí, imagine uma pessoa que se converte, né, entre aspas, né, que a gente diz, né? E aí a família inteira é uma família que não é cristã, é uma família católica, enfim, espírita, e aí acaba tendo, o Satanás usa os familiares para ficar se opondo, contra-argumentando, e aí a pessoa acaba, como está muito superficial, acaba largando, né? Então isso aí, esse segundo modelo, né, tipifica as pessoas que são as sementes onde elas são semeadas onde haviam muitas pedras, né? O terceiro tipo, né, que eu estou detalhando aqui para os irmãos na noite de hoje, né, nessa mensagem, é o tipo de terra que as sementes são plantadas no meio dos espinhos, né? Que tipo de pessoas que são essas? São pessoas que ouvem, entendem a palavra, até procuram saber um pouco mais acerca da palavra, porém são pessoas que elas estão sufocadas com os cuidados e as riquezas do mundo, né? Ficam seduzidas e não dão mais valor e prioridade às outras coisas, né? Principalmente as questões religiosas, as questões da igreja em si. Então são pessoas que estão sempre na correria, né? Não sei se os irmãos já conhecem pessoas assim, né? Estão sempre na correria, estão sempre usando o tempo, estão sempre pensando em outros assuntos, menos os assuntos que são voltados para o evangelismo, para estar buscando na palavra, buscando um entendimento um pouco mais aprofundado, né? Então, isso são as pessoas que, as sementes que são plantadas no meio dos espinhos, né? E essas pessoas estão sempre divididas, né, entre a igreja e o mundo, e acabam negociando com Deus. Então a gente vê, a pessoa fala, hoje eu não vou no culto, mas aí na semana que vem eu vou no culto da semana e no culto da noite, né? Obviamente, dando como exemplo, quando os cultos estavam presenciais, né? Eu não vou participar da célula hoje porque aconteceu tal coisa, mas semana que vem eu abro um jejum, enfim. São pessoas que estão divididas, né, entre a igreja e as coisas seduzidas pelo mundo, né?
que acabam sufocando. E aí acontece isso, né? Negociam com Deus. Por isso que eu falo que às vezes Deus tem a bênção para a pessoa. Só que às vezes a bênção ela não vem da velocidade que deveria vir, justamente porque Deus está olhando o coração dessas pessoas, né? Por isso que existe aquele versículo que Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da fechadura da agulha, né? Do que uma pessoa com posses, uma pessoa rica aceitar vender tudo, aceitar entrar no cristianismo, no evangelho. Por quê? Porque essas pessoas acabam se preocupando com outras coisas, né? Ah, vou para casa de praia, vou para o rancho, vou para fazenda, e acaba não optando em dividir o que o mundo oferece com a igreja, né? E acabam negociando com Deus, né? Por isso que esse exemplo, esse terceiro exemplo que eu estou dando aqui para os irmãos, ele realmente dá como exemplo a semente que é semeada no meio dos espinhos, né? E por último, que é um principal, né, que eu coloco aí, né, que onde todos nós nos encaixamos aí, que é a semente que cai em terra boa. Quem são essas pessoas, né, que a semente cai em terra boa? São pessoas que ouvem e compreendem a palavra e dão frutos. Então a pessoa que está lá, aquela historinha nossa, né, de começa a sua vida cristã, você é um bebezinho ainda, você está tomando seu leitinho, vai chegar um momento que você vai crescendo um pouco mais na fé, vai comendo uma comida um pouco mais sólida, vai crescendo, vai entendendo, vai buscando conhecer mais profundamente acerca da palavra. Vai chegar um momento que a pessoa começa a caminhar com as próprias pernas, ou seja, é o exemplo justamente de que o cristão, no início da sua trajetória, ele realmente ele é comparado com uma criança, né? Por todos esses passos. Por isso que eu falo que as pessoas que são sementes que caem em terra boa, são essas pessoas que elas vão crescendo gradativamente, vão buscando um entendimento acerca de Deus mais profundo. Aí uma pessoa dessa começa já a falar do seu testemunho de vida, a sua conversão, do seu batismo, começa a usar a sua vida de testemunho, né? E aí começa a pegar uma casa de paz, começa a fazer uma célula, e aí vai. Então são pessoas que realmente nós consideramos que são discípulos de Jesus, né? São pessoas que realmente elas estão lá para ajudar e tomar a causa para si. Então essas são as pessoas que eu coloco como um exemplo das pessoas que são as sementes que caem em terra boa, porque elas frutificam cada vez mais, né? Frutificam 100, 30 vezes mais, né? Isso é importante, porque para estar levando a mensagem de Deus a todos os cantos, né? Hoje nós estamos numa situação muito delicada com relação ao mundo, né? Não é só no Ribeirão Preto ou Brasil, isso mundialmente, né? Com a situação que nós estamos passando hoje. E nós temos que buscar formas de estar levando a mensagem, estando nas células online, ouvindo os cultos também através da internet, participando de lives. E tudo isso é aquela pessoa que, independente da situação, ela está buscando se aprofundar, o conhecimento maior em Deus, né? Então isso aí é o exemplo, que é o quarto e último exemplo da parábola do semeador, né? Que a semente quando cai em terra boa. Então esse exemplo é para isso, né? E eu concluo, né, essa mensagem na noite de hoje, como eu disse que Deus ele não
diferenciam a pessoa da outra, né? A qualidade da semente, da semeadura que ele faz é igual para todos. Eu coloco que mesmo essas três pessoas, esses três tipos de pessoas que eu dei como exemplo, que são modelos ruins, né? Ainda tem uma salvação aí, né? Porque aquilo que nós já sempre estamos ouvindo, né? Que quando às vezes para nós humanos, né? Na visão humana é impossível, para Deus tudo é possível, né? Essas pessoas elas poderão realmente se voltar a Deus plenamente, né? É que Deus, o que ele vê? Ele não vê se a pessoa está com o cabelo arrumado, se a pessoa é alta e baixa, gorda e magra, enfim. A boa notícia que eu tenho é que Deus ele vê o quê? O coração das pessoas, né? E através disso que a gente coloca que tudo é possível para Deus, né? Como conclusão dessa mensagem, né? E eu deixo aqui para os irmãos um versículo, né? Que diz basicamente isso que eu acabei de falar nessa conclusão, que Deus ele vê o quê? O coração das pessoas, né? Então, lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse versículo é maravilhoso, porque ele detalha justamente isso. Essas três pessoas, que são os três primeiros exemplos, se elas praticarem o que está nesse versículo que eu acabei de ler, Deus vai realmente perdoar. E a pessoa vai se render. Só que para isso a pessoa tem que estar no coração. Ou seja, a verdadeira conversão não é aquela conversão mental, né? Que a gente fala que a pessoa às vezes se converte no seu raciocínio, ou seja, na sua mente, porém no seu coração não. E é aí que está o grande erro, né? Porque existe até um detalhamento que o pessoal fala, né? Muito brinca, né? Que às vezes a sua conversão ela está entre a distância do coração com a distância do cérebro, né? Que são 40 centímetros. Né? Então, às vezes a pessoa ela não se converte totalmente de coração, né? Mas se a pessoa realmente buscar Deus, se humilhar, orar, ver que está seguindo em maus caminhos, essa pessoa realmente Deus vai perdoar os seus pecados e vai realmente trazer um renovo, trazer uma vitória, né? Então essa parábola do semeador que nós ouvimos na noite de hoje, ela traz realmente 4 modelos de pessoas, né? Talvez os irmãos aí que estão ouvindo, né, ou depois vão ouvir essa mensagem gravada depois nas outras plataformas e até no próprio Facebook e Instagram, vão estar lembrando, eu conheço pessoas assim, eu conheço pessoas que realmente atuam de formas que eu estou ouvindo na mensagem, né? Mas o bom é isso, que vocês têm que estar insistindo para que essas pessoas realmente venham buscar a Deus, venham se converter realmente de coração, né? Que esse que é o nosso papel. Nós nos encaixamos em terra boa. Então aquilo que nós temos que estar buscando essas pessoas para estar levando realmente a palavra do Evangelho para que realmente eles se convertam de coração mesmo a Deus e acabam se tornando pessoas em terra boa, né? Amém? Bom, meus irmãos, essa é a mensagem que eu queria estar compartilhando com os irmãos essa noite. Eu agradeço muito. Antes de nós fazermos uma oração final, eu queria só agradecer novamente os irmãos que se dispuseram estar reservando esses 30 minutos aí para poder estar ouvindo a mensagem disponível, não só no Facebook como no Instagram, mas também no YouTube,
Vamos estar disponibilizando ela no Telegram e também no WhatsApp, para que a gente possa estar abrangendo todos os canais aí, né? Tá fazendo uma oração para todos vocês, ok? Vamos lá, irmãos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, ó Deus, eu coloco a vida de todos esses irmãos, Senhor, que se dispuseram a estar nessa noite ouvindo a sua mensagem, Senhor, que realmente essa mensagem que nós colocamos hoje, que é a semente, a sua semente, ela realmente entre no coração das pessoas, as pessoas que vão estar ouvindo essa mensagem depois, que realmente ela germine e dê frutos, Senhor. Porque realmente, Senhor, o mundo nós precisamos de pessoas para que possam estar levando a sua palavra, Senhor. É que eu te peço, Senhor, que o Senhor proteja todos esses irmãos, a família dele, a vida deles, a saúde, emprego, aqueles irmãos que estão desempregados, que Deus vai estar abrindo portas de emprego, com certeza, Senhor, que estejam passando dificuldade. Ó Deus, eu coloque a sua mão abençoada na vida de cada um deles, que os anjos estejam acampados ao redor deles também, Senhor, protegendo eles de todo o mal, Senhor. Tire toda a angústia, toda a preocupação nesse momento que todos nós estamos vivendo, Senhor, de angústia, de dúvidas, de não saber o que o futuro nos espera, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor. Que o Senhor está abrindo os nossos caminhos, Senhor. É que eu te peço que o Senhor coloque a mão em cada um deles, sua mão abençoada, derrame o bálsamo na cabeça de cada um deles, tornando eles cada vez mais fortes. É o que eu peço, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Meus irmãos, mais uma vez, obrigado. E eu peço para os irmãos depois, compartilhe esse vídeo. Compartilhe, né, para amigos, compartilhe para conhecidos, parentes, que principalmente aqueles que não são crentes, né? Que essa mensagem ela vai realmente estar entrando no coração de cada um deles. Tá bom, meus irmãos? Um forte abraço. Fiquem todos com Deus.